Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa de Tamandaré, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos hoje recebendo com muita felicidade nossa irmã Kátia Gomes, que é trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, que vai nos contemplar com o tema O que torna impuro o homem, né? Que está, a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 8. Vou falar rapidamente para vocês alguns avisos para a gente poder usufruir da palavra da nossa querida irmã. Seja muito bem-vinda, Kátia, né? E dê um abraço grande em todos que fazem a FEP. Recebemos todos vocês que vêm de lá assim, com muito amor. O primeiro aviso é que nós temos aqui vários estudos e seria muito interessante que vocês observassem lá embaixo, que tem um painel dizendo os estudos que nós temos. Dia de sexta-feira à noite tem alguns, no sábado também tem estudo, na segunda-feira também tem estudo, e é muito interessante que a gente observe cada um nesse painel para ver o que desperta mais a nossa vontade, né, de desenvolver, de trabalhar esse conhecimento. É muito importante a gente ouvir palestra, é muito importante a gente trabalhar na casa espírita, mas é muito, muito importante também a gente estudar. Existem vários trabalhos também, em vários dias da semana, como a sopa na rua, o pedágio, a campanha do quilo, dentre outros. E vocês também podem, neste mesmo painel, observar, ver o dia em que cada um acontece e aquele que melhor se enquadra na sua disponibilidade. Procurar informação na recepção de quem é o coordenador daquele trabalho e vocês vão ter todas as indicações necessárias para realizá-lo. Em breve, nós teremos aqui a FELEO, né, que é a Feira de Livros de Olinda, que será no Lar Ceci Costa. Não é isso, Amanda? Não é Ceci Costa? E a nossa casa está solicitando a doação de livros que vocês tenham em casa, livros espíritas, que possam doar para que sejam levados à feira. Se vocês conhecerem pessoas, parentes de vocês, ou vizinhos, amigos, que sejam espíritas e que tenham livros que possam doar, também é bom fazer uma campanha, certo? Porque vai ajudar muito nossa casa. Eu vou, desse livrinho aqui, de Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini, são mensagens bem pequeninas e bem pertinentes. Eu vou sortear aqui uma mensagem para ver qual é que a gente hoje vai poder usufruir do ensinamento. Trabalho e fraternidade. Não fujas do dever da fraternidade. Por mais difícil que seja, procure estreitar os laços de afeição entre os que te rodeiam, na vida profissional, na familiar ou ainda no templo religioso. A boa vontade é o combustível do trabalho. Se assim te dedicares e servires, poderás alcançar sempre o que almejas. No entanto, para que conquistes a paz, é preciso cooperar. Recorda as recomendações de Simão Pedro. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Está na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. E assim, tomados desse sentimento de fraternidade, de amor, de paz, de harmonia, vamos agradecer a Deus por este momento ímpar
Porque cada vez que nós adentramos a nossa casa, que nós chegamos em busca de ouvir os ensinamentos de Jesus, é um momento único, é um aprendizado único para aquele momento de vida que cada um de nós está passando. Vamos agradecer a Jesus, a irmã Tamandaré e a toda espiritualidade superior por estarmos recebendo nossa irmã Kátia e que eles a inspirem, inspirem os nossos corações para que possamos receber suas palavras e que seja um terreno fecundo, onde nós vamos aproveitar para refletir e para empregar aquilo que é necessário em nossas vidas. Agradecemos também por todos que deixamos em nossos lares. E que Jesus abençoe a todos nós nesse momento e a nossa irmã. E assim, nós passamos a palavra para que ela comece a sua palestra de hoje. Que assim seja. É só você ajustar ali para a sua altura, tá certo? Tá bom. Já está ligadinho, é só ligar em cima. Kátia, quando tudo faltar, Oi. Agora. Que a paz do divino... Eu acho melhor... Deixa eu botar mais para cá. Que a paz do divino amigo Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, estamos aqui em nome de Jesus e em nome da espiritualidade amiga, em nome dos trabalhadores de Cristo, nessa casa que é também uma extensão da nossa casa. Gratidão aos que nos convidam a estar aqui. Aos internautas, eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade e dizer que divulguem o bem, que não deixe de passar a mensagem do bem. O bem, ele tem que ser sempre divulgado. E aqueles que estão em casa e que ainda não conhecem a Casa de Tamandaré, é a Fraternidade Espírita Missionários da Luz, venham conhecer. É uma casa linda, aconchegante, agradável, tem um auditório muito bom e é um lugar que nos recebe com muito carinho, com muito abraço e com muito amor. Eu também quero trazer aqui que sou trabalhadora voluntária do canal Renovando Consciências, a qual nós temos um programa chamado Saúde Mental e Espiritualidade. Esse programa a gente vai retomar agora a 4ª temporada. Será agora em março, no mais tardar em abril. E a gente mudou também o dia. Eram todas as sextas-feiras. Vão ser agora 2 vezes no mês. E o programa está muito bonito, muito cheio de novidades. Vamos trabalhar, como sempre, a obra da nossa querida amiga e irmã espiritual, Joana de Ângeles. Não sabemos ainda qual, e agora vamos nos sintonizar para poder ver qual livro que vamos trazer. Também como trabalhadora voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu sou a trabalhadora mais sem vergonha, que não dá tempo de fazer tudo, mas a gente divulga. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, entre lá no YouTube, quem está nos assistindo agora ou posterior, bem como também ao canal Renovando Consciências. E agora eu quero trazer uma reflexão sobre a temática. Deixa eu até reler aqui, não é? Que a nossa querida amiga leu, que diz assim: o que torna impuro o homem
Os que estão em casa podem interagir escrevendo aí no chat, divulgando, trazendo as suas mensagens, as suas contribuições, que até o nosso colega que está aqui, ele pode nos passar e a gente pode aqui falar para vocês que estão no auditório. E o auditório também pode nos trazer, não é? O que torna impuro o homem? Vocês sabem o que torna impuro o homem? É uma parábola muito significativa, da qual Mateus nos traz, do capítulo 15, do itens de 1 a 20. Eu vou ter que trazer bem detalhada e vamos ter que ler. Vamos buscar aqui no Novo Testamento, psicografia não, estudo do nosso amigo, querido irmão, não é? Haroldo Dutra Dias. A minha é a primeira edição, então eu nem sei mais qual é a edição que está. É o Novo Testamento, que diz assim. Aqui Marcos, ele traz no capítulo 7, versículo de 1 a 23. Só que eu vou ler Mateus. E Mateus nos traz no capítulo 15, versículo de 1 a 20. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer por etapas e por blocos, para depois a gente vir para o Evangelho. Então, aproxima-se de Jesus fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? É uma pergunta. Por que os teus discípulos transgridem a tradição judaica dos anciões ou dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão? Como é isso? Em resposta, disse-lhes Jesus: porque também vós transgrides o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honrai pai e mãe. E quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. Vós, porém, dizeis: quem disser ao pai ou à mãe é oferenda, o que de mim te seria útil. Esse não honrará seu pai e não honrará seu pai e invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu vou ler toda a parábola para a gente ir trabalhando por blocos. Essa parábola é muito rica e tem muita informação. E tem muita coisa para a gente entender. Porque Jesus não falava aos ventos, não falava por falar, como nós falamos, muitas vezes maldizendo, agredindo, transgredindo a lei. Vamos lá. Então, continuando, ele diz: hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Tem alguma diferença dos dias atuais? Vamos lá. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Transmite os ensinamentos que são preceitos de homens. Convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem.
Então, aproximando-se dele, os seus discípulos dizem-lhes: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. Em resposta, disse-lhe Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Esse cego que ele fala tem muito simbolismo. A gente vai trabalhar um pouquinho, se o tempo nos permitir. Em resposta, Pedro lhe disse: explicai-nos essa parábola. Ele disse: vós também ainda estáis sem entendimento? Tipo assim, não é possível que vocês ainda estão sem entender nada, meus discípulos. Não é? Então, não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Vocês entenderam a parábola? É grande, né? O que é que vocês entenderam? Vocês em casa aí, o que é que vocês entenderam? Eu entendi como uma profissional que escuta as pessoas, né? Também voluntária do projeto escutatório, até esqueci de falar. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, nós precisamos ir mais a fundo para compreender. E o que eu entendi dessa parábola, grosso modo? Eu entendi que a pessoa que não lava a mão é suja. É verdade isso? Que a gente tem que lavar a mão para comer. O que foi que a pandemia disse? A pandemia quase enlouqueceu 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Desenvolveu mais e mais e mais em nós o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é o lavar as mãos. Por que lavar tanto as mãos? A representação de Pilatos. O que ele nos representa? A gente encontra ele mais dentro da gente do que Jesus? Vamos lá. Então, aqui eu vou trazer algumas pérolas que me foi sugerida hoje a trazer. As palavras, começando por transgridem ou transgredir a lei, é caminhar para o lado, é desviar, metaforicamente. Na tradição, que é a outra que ele fala, lembra que é transgredir a lei, logo no início, e a tradição judaica. Os judeus têm uma tradição. Essa fala, tradição, ela vem de paredossan, que é uma tradução do aramaico para o grego. Então, o nome tradição é paredossan. Transmitir, o que é que ele faz? Ele transmite o ensino oral ou a tradição escrita. Dar, entregar, confiar algo de alguém ou a alguém. É um verbo indicativo, aroísto e ativo.
ativo, né? Não é aquela coisa passiva, que é composto pela preposição para, junto a. Então, para, em, mais verbo que diz dídimo, ou dídime, ou dídome, que é o dar e entregar, conceder. E aí Lucas nos traz o seguinte, utiliza um termo técnico na parábola dele, que também tem em Lucas, e esse termo técnico é para destacar que sua obra se embasa na tradição oral e escrita da comunidade cristã. Então vamos lá. Quando Jesus nos traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Olha aqui, qual é a tradição dos antigos que os discípulos dele violam? O não lavar as mãos, né? Então, não lavar as mãos, Lucas traz ao pé da letra que de fato tem que lavar as mãos. Para Jesus isso pouco importa. E aí eu começo os escândalos. Jesus vem não para escandalizar, mas ele escandalizaria, obrigada. Escandalizaria, né? Jesus sabia que escandalizaria a todos. Se a nós ainda existe escândalos nos dias atuais, quem dirá aquela época, onde uma tradição judaica, aonde tinha que ser lavado as mãos. E quando Jesus fala que o lavar as mãos pouco importa. Porém, claro, a gente hoje sabe que temos que lavar as mãos para pegar um alimento. Mas não fazer disso ritual, que era o que os judeus faziam. Então, os judeus, eles eram e são cheios de rituais. A maioria deles, eu tenho várias colegas que são judias, tem toque em grau altíssimo. Porque ao entrar dentro de casa, antes já deixam os sapatos. E ao deixar os sapatos, fazem um movimento 3, 4 vezes para entrar em casa. Na porta tem o nome de Deus, Yahvé. Então, antes de entrar, toca-se e vai o movimento à boca. Quantas vezes? 3 ou 4 vezes. Cada vez que você sai, que você entra, tem esse ritual. O ser humano fica normal? Não fica. Entende? Então, os costumes são costumes muito arcaicos e muito arraigados. Que Jesus vem derrogar a lei? Não. Ele vem mostrar que isso é coisa colocada. Olha aqui os ensinos pelo homem. O ensino do homem. O que Jesus trouxe foi o ensino de Deus. Foi mostrar que Deus não precisa de jeito nenhum de rituais. Aí eu vou trazer para o nosso dia a dia. A gente, pós uma pandemia, entra em casa com sapatos, ou a gente deixa ele ainda lá fora? Não é? Mas isso é bom, não é ruim não. Segundo os orientais, eles dizem que os sapatos, e eu acredito, levam o maior número de bactérias e sujeiras para dentro de casa. Entende? Porque se fosse diferente, Jesus não teria lavado os pés dos seus discípulos. Ele teria beijado os pés. Mas ele sabia que lavar os pés era um ato de limpeza. Ele também não poderia ir de contra a lei. Lavar as mãos é necessário. Mas, e Jesus lavava as mãos. Ele reclama com Simão Pedro que quando ele chega na casa de Simão, Simão não dá a bacia para ele lavar a mão.
E aí ele diz, e tu reclamas porque a mulher que descobriu o amor lave os meus pés e enxugue com os seus cabelos? Então a gente começa a entender o Evangelho de forma mais clara. O Espiritismo vem tirar o véu da ignorância, vem trazer do Espírito a letra, ele vem extrair, porque não adianta ler, não vou entender nada. Temos que compreender a mensagem escrita por Jesus. Mas isso requer vontade. Eu quero, Kátia, sim. Então, gente, 2011 ou 2013, nem me lembro mais, eu comecei estudando e eu não entendia porque que eu estudava o NEP, que ainda não era nem divulgado. Os meninos, que eu digo meninos, Haroldo, Saulo, tudo menino, fazia o grupo, estudava em Brasília, às 4h30 da manhã, eu acordava, e eu não entendia por que eu acordava, eu ia para a sala, lá eu ligava meu celular, não acendia a luz para não acordar o pessoal, fechava as portas, e eu ia estudar o Evangelho, a Bíblia de Jerusalém, o Novo Testamento, e aí comecei. Passado-se o tempo, foi quando eu fiquei sabendo que existiam os NEPs, os Núcleos de Estudos e Pesquisas do Evangelho, em várias capitais. E foi fundado também na Federação. Hoje ele é online. Mas vejam vocês, quando a gente estuda no NEP, nós não estudamos a perícope toda. O que é perícope, Kátia? É o seguinte, o capítulo, perícope por perícope. É o quê? Versículo por versículo. A gente estuda versículo por versículo. A gente não estuda todos os versículos de uma vez só. Essa parábola aqui, a gente passaria, vamos dizer, uns 8 a 10 encontros, 8 a 10 sábados, para a gente dissecar essa passagem. E foi assim que aconteceu no ano de 2020, por conta da pandemia, foi quando eu comecei a estudar no NEP, já não mais sozinha, eu estava com um grupo. E assim a gente vai trazendo. Então, por isso que a gente precisa trazer essas falas escritas, não é? Eu poderia simplesmente não ter escrito isso, mas é importante. Voltando aqui, e aí utiliza-se, Lucas, ele utiliza um termo técnico para destacar que sua obra se embasa na tradição oral e escrita da comunidade cristã. Então, Lucas, ele como médico e como judeu, ele aprendeu a escrever e a falar. Aí, continuando, tem outra parte que diz sendo, e aí a gente vai trazer aqui essa parte, tá? Sendo, está aqui, ó. Sendo é de seja, lembra? Eu falei de transgredir, da tradição, e eu vou falar aqui agora do seja, né? Do sendo. Então, sendo vem a primeira etapa da transmissão da vida e do ensino de Jesus, que foi eminentemente oral. Então, a primeira etapa da transmissão da vida e do ensino de Jesus foi eminentemente oral. Oral. Jesus não escreveu nada. Escreveu? Então, ele diz aqui, então, a maioria desse material narrativo se perdeu com o tempo. Parte desta pregação, porém, assumiu formas fixas, padronizadas, à medida que as histórias e os ditos eram narrados. A partir daí, a padronização facilitava a retenção do relato na memória do ouvinte, a memorização. Se a gente vai fazer uma prova, a gente tem que estudar antes, mas tem que aprender na sala de aula. É por isso que tem a aula. Porque se não aprender na sala de aula, vai fazer a prova, vai esquecer.
pela memorização. Então, continuando, ele diz aqui, a padronização facilitava a retenção do relato na memória do ouvinte e reflete uma prática comum dos rabinos, que era os sábios da Palestina, eles, os rabinos do século I. Então, que tinham o costume de compor os seus ensinos em formas propícias à memorização, exigindo que seus alunos as decorassem. Diga aí, a própria composição vem de onde? Do Talmud, que é 200 anos depois de Cristo a 500 anos depois de Cristo, que reflete essa prática. Então, nessa prática, e aí a gente vai continuando, diz assim, ao longo do desenvolvimento da tradição oral, lembra? É tradição judaica, o lavar as mãos, é uma repetição, uma memorização. Então, a Torá, ela é memorizada. Ela não é sentida, estudada. Ela é memorizada. É como a reza. A reza é uma ladainha, é memorizada. E aí, aquele que utiliza o texto, ele vai ali automaticamente já... Não estou dizendo que não tenha sentido. Não estou dizendo que a pessoa não alcance o que deseja, se merecimento tiver, claro. Porém, a prece, a oração, é orar com ação. A prece é aquilo que vem do coração. Então, eu faço a prece aqui agora, eu jamais vou fazer outra igual. Eu posso até falar o nome, Mestre Jesus, pronto, mas o resto não é igual. Por quê? Porque eu sou energia, eu tenho movimento, e a prece que eu fiz há 20 anos atrás, eu já alcancei, ou não, já esqueci, ou não, e agora eu tenho que fazer outra prece. Entende? Então, quando a gente começa a compreender um pouquinho, vai fazendo sentido as coisas. Então, a tradição oral houve a condensação e concretização desse material memorizado na forma escrita, sendo perfeitamente possível identificar os padrões narrativos que vêm das curas, dos milagres ditos notáveis, da pregação apostólica, isso no Novo Testamento. Trabalho realizado pela crítica das formas, ramo da pesquisa bíblica que estuda os padrões narrativos. Isso quem está dizendo não sou eu, viu? Está lá no Novo Testamento, todo traçado por Haroldo Dutra Dias. O cara vem já sabendo aramaico, hebraico, judaico, grego. Peraí, eu, coitada, vou ter que reencarnar ainda mais umas 3.000 existências para poder acionar o que está no meu arcabouço mental. Ele olha e já traduz, simultâneo. Eu digo, gente do céu, que negócio é esse? Né? E Jesus nos proporciona esse ser, porque ele vem trazendo para a gente coisas que a gente não saberia. Quando ele traz no Novo Testamento e é o único testamento que é traduzido direto. Então quer dizer o quê? Que é rico, que não perde a essência, que os outros é traduzido para o francês, para o espanhol, para o inglês, para o alemão. Depois é que vem para o Brasil. Então imagina quantas coisas não perde. E pasmem, ele já terminou o Antigo Testamento e já está prestes a sair. Vai sair o mais rápido que a gente imagina. Então, ainda esse ano, provavelmente, ou o ano que vem, que ele está terminando o pós-doutorado dele em neurociências,
em Harvard e psicologia, que ele já terminou a graduação, mas está fazendo uma ampliação. Então, ele está 2 anos morando lá. Ele vai ficar esses 2 anos morando lá. Né? Mas ele não deixa de fazer o que tem que fazer. Então, é o seguinte. Então, a gente precisa entender que a época de Jesus veio trazendo tudo. E aqueles homens ali não aceitaram. A gente tem hoje um Haroldo que traz muita coisa. E eu não estou aqui rendendo homenagem a ele, até porque ele é ser humano igual a mim, mas ele é esforçado. Diga-se de passagem. Que o cara deve dormir só 2 horas por noite. E no máximo 4. Porque o resto do dia é para estudar. Para fazer conteúdo, para entregar, para mandar, para fazer, para não sei o quê. Para deixar para a gente um legado. É porque ele quer aparecer, como eu já ouvi muitos. Oh, meu Deus, queria eu ter essa capacidade que Deus me desse de interpretar uma escritura direto do judaico. Eu estou ralando agora para tentar entender o português que eu estou morando do Brasil. Entende? Então é nisso que a gente precisa compreender. Né? Então vamos lá. E aí vem as frases. E aí eu vou falar sobre esta frase, né? Que é injuriar. No capítulo 15, versículo 4, que diz assim: pois Deus disse, honra pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe, seja, então eu vou falar injuriar e seja punido com a morte. No outro versículo, eu volto já já, então eu vou trazer aqui o que é isso, né? O que é o injuriar, Kátia? É falar mal, insultar, falar mal de, insultar, injuriar, ofender com palavras, tratar com desrespeito. Veja, aquela época era isso, né? Que eles faziam com quem? Com Jesus. A palavra seja, ela está falando da morte morrida. Morra de morte. Ele não está dizendo que vai matar o indivíduo. Não. É da morte morrida. Aquele que não honra pai e mãe será morto e quando chegar no mundo espiritual vai ser cobrado. Ele está trazendo a tradução, né? E aí, continuando, ele fala aqui desse outro ponto que diz assim, no capítulo 15, versículo 6, ou perícope 6, diz assim, esse não honrará seu pai e invalidastes, que eu vou trazer essa fala do invalidastes, a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Entendeu? Então, ele vai falar do invalidaste. O invalidaste é anular, é invalidar, cancelar. Alguém já ouviu falar essa palavra cancelar? Nas redes sociais virou uma época moda, né? Vou cancelar fulano. Coitado de quem for vir cancelar. Vai ficar com raiva, vai morder os cotovelos, porque eu tô nem aí, preocupada nenhum com isso. Mas muita gente adoeceu. Muitos jovens, muitos adolescentes, porque precisava ser visto por uma rede social. Era onde eles tinham o maior acesso de conversa. E o bullying não era só na sala de aula, não, presencial. Era também nas redes sociais. E ainda é. Mas diminuiu bastante, porque não se deram mais ênfase a isso. Não é? Começamos a cuidar dos nossos filhos, da saúde mental deles, para que eles não entrassem nessas pegadinhas de mau gosto. Então é isso, aqui, ó. Cancelar, perder a força, o valor legal. Este termo é jurídico, não podia ser diferente, né? Um juiz de direito trazendo a descrição, que sendo aplicado à legislação e aos contratos da época. Então, a perícope, ela representa uma validação dos contratos da época, não é?
e da legislação que os homens lá faziam. Então, continuando, ele diz aqui, a perícope 15, versículo 8. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração, e aí eu vou trazer coração, está muito distante de mim. E a outra perícope diz, em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Então, eu vou trazer o coração e o adorar, né? Então, aqui ele diz assim, o coração está longe está distante de mim. Esse coração que ele fala está longe de Jesus, está longe do que ele trouxe, está longe do que Deus precisa, não é? Adoram, então o adorar é o ensinado dos ensinamentos. Então eles adoram ensinando os ensinamentos de quem? Dos homens. Porque eles repetem, é uma lei de repetição, né? Então, continuando, ele diz aqui, no versículo 10, que diz, convocando a turba, disse-lhes, ouvi e entendei. Ou então, ouve e entendei, não é? A 11, a gente traz, não é o que entra na boca, o que torna como um homem, mas o que sai da boca, isso torna como um homem. Então, vou trabalhar aqui, vou trazer para vocês aqui, o convocando e o torna. Então, quando Jesus fala em convocando, vem de onde? Dos verbos convocar, citar, não é? Intimar, chamar para si. Então, veja, a frase vem de onde? Do chamar para si. Olha Jesus dizendo que a gente precisa de quê? Do autoconhecimento. Olha Jesus dizendo que a gente precisa se conhecer para a gente poder seguir os ensinamentos do Cristo, que são os ensinamentos de Deus, não é? Então ele está dizendo aqui que devemos reunir, convidar e evocar. Tudo que a gente evoca, a gente recebe. A evocação vem através da oração, vem da prece, não é? Então, ele fala também de uma palavra chamada torna, lembra? Então, essa torna, ele diz aqui, torna comum, vem do verbo tornar comum. Na linguagem técnica dos fariseus, que viviam apenas de aparência, eles trazem a expressão do tornar comum, que é o significado da subtração, do subtrair o caráter santificado, consagrado de uma pessoa ou de uma coisa, ou seja, tornar impuro. A santificação ou consagração consistia num conjunto de quê? Rituais. Eu acabei de falar. Rituais. Não é? Então, são rituais feitos para adorar a Deus. Como é que eu posso adorar a Deus? De coração. Se mecanicamente eu aprendi. Se eu fui fazendo o exercício para memorizar. É por isso que aquela região é tão castigada ainda. Porque não entenderam ainda. Não entenderam que não é com o mecanismo, né, que é o diferente. Então, eu não vou continuar, tem muita coisa, eu vou só dar uma paradinha para a gente dar uma reflexão. Então, ele diz que o tornar impuro, a santificação ou consagração, consistia num conjunto de rituais que visavam extrair as impurezas. De onde?
cultuais. Do onde? Do objeto. Mas não era do ser. De modo que ele estivesse pronto para o serviço cultural. Aqui a gente vai parar um pouco, porque nós vamos vir aqui para as passagens que são fundamentais, que tudo aqui é fundamental, porque o tempo não dá. E aí vem aqui, Mateus nos traz no Evangelho escrito por Mateus, ou por Emmanuel, que é aquele evangelho que tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e por aí vai. Que foi o NEP que trouxe. São vários livros, acho que são 9, 10, nem me lembro. E tem até Atos dos Apóstolos, enfim. Quem souber aí pode me dizer. Os meninos estão ali soprando, eu acho que eles sabem. Então, vamos lá. E aí, o Evangelho de Mateus, por Emmanuel, nos diz aqui: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. E aí, Chico Xavier nos traz, não é? Aqui, a mensagem: lábios. Com os lábios beijam as mães da terra, as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno. Mas com os lábios obedeceu quem? O traidor. Quem é o traidor? Judas Iscariotes. As vozes inferiores entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Diga aí. Não é triste? Mas é a realidade. Isso era o que Judas sabia. Judas sabia e tinha na cabeça dele o quê? Todo o ensinamento decorado. Não interiorizou, não entrou nos ensinamentos de Jesus. O que ainda permeava em Judas era o ensinamento do judaísmo predominante à época. Que ele fazia o quê? Ele repetia, era memorizado. Então, com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem o verbo criador nos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Né? Das potências do corpo, são os lábios das mais delicadas e importantes. Veja, em nosso corpo, o mais importante que nós temos tudo que é importante, mas é um dos mais importantes, os lábios. Diga aí. Portas da língua que podem salvar ou arruinar. Edificar ou destruir. Não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina. E aí, isso me faz lembrar uma coisa muito interessante. Porque muitas vezes nós estamos na condição de coitadinho, de vítima, de bichinha, de bichinho. E todas as pessoas, elas é que fazem conosco. Não sou eu, nem somos vós, que fazem com alguém. E aí é onde está o X da questão. Jesus pede que façamos a autoanálise, que olhemos para dentro, que com o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, possamos nos autoanalisar, mas sem nos autoflagelar.
nos autoequilibrar, sem nos autocontrolar, porque o controle ele foge, não é? Quando eu me autoequilibro, aí o equilíbrio ele não foge, mas o autocontrolar, eu vou controlar as minhas emoções, mentira que não controla. Ai, meu Deus, fulano hoje fez isso comigo, eu vou respirar fundo e controlar para não dar um soco em fulano. Não vai controlar. Eu quero dizer que não vai conseguir. Por quê? Porque na hora da primeira contrariedade que o fulano fizer, você vai vomitar todos os impropérios, vai colocar para fora toda a sua raiva enrustida, que está castrada. Então a gente precisa entender das nossas frustrações, para que não atribuamos ao outro o que de fato é meu. Então, se eu tive um acesso de cólera, que foi a nossa mensagem lá dentro, eu tenho que parar e respirar. Peraí, por que mesmo que eu me aborreci hoje? Peraí, não tinha razão para me aborrecer. E fazer uma autoanálise, porque aquele aborrecimento tem nada a ver com aquele momento ali. Aquele momento que você cuspiu fogo, que você disse horrores, está guardado, mas é você com você. Você que está com raiva de você. Você que não está se suportando. Você que está irritado com você, porque você ainda não aprendeu a dizer não. Porque você diz sim a vida toda para tudo, para todo mundo. Então temos que aprender a dizer não, sabe? Mas não é um não para doer no outro, é um não para não doer em mim, em nós, em vós. Quando a gente começa a entender que o Evangelho de Jesus, ele é autoconhecimento, ele é autoexplicativo, ele é autoanálise, ele é autoamor. O Cristo não iria nos dar algo que não soubéssemos aproveitar, mesmo que 2000 anos depois, quando se traz o Consolador prometido, que é uma pleiade de espíritos comandado por Jesus, que traz o Consolador. Quem é o Consolador, Cátia? É o Espiritismo, aquele que viria no tempo predito para ficar, relembrar tudo o que ele disse, mas que naquela época a gente estava todo mundo lá, não entendeu. A gente está começando a entender agora. Por isso que eu digo que a minha última oportunidade de me salvar é ser espírita. Porque eu já passei por todas as religiões, mas só aqui foi que abriu meus ouvidos materiais e ainda está numa dificuldade de abrir os espirituais e nos meus olhos materiais e nos meus olhos espirituais. Como eu tenho pessoas da família que já estão em outras religiões e já conseguiram abrir, ampliar. Eu não, passei por todas e tenho que abrir aqui. É a misericórdia de Deus, pela minha rebeldia, pela minha revolta, pela minha malcriação, por não aceitar o que o padre dizia, eu desdizia, o pastor dizia, eu desdizia. E não é isso, tem mais, e não é assim. E o Cristo não é assim, o que você está dizendo. Era uma confusão. E aí eu dizia, sabe, não, vou não para a igreja não. Aí não ia. Vez por outra me convidava, eu ia em outra. Quando o pastor, o padre, ou a missionária, seja lá o que for, começava a falar, me dava uma gastura, dizia, meu Deus, não é isso que tem na minha cabeça, tem alguma coisa errada comigo, eu não sou normal. Eu não me achava normal, não. Até que um dia eu chego numa casa espírita, me sento lá no final, há 24 anos atrás, me sento no cantinho, morrendo de medo que se baixasse alguma coisa lá na frente, eu dava uma carreira. Porque a gente é trazido achando que vai baixar alguma coisa. A gente só baixa na reunião mediúnica, também se tiver de baixar. Se não tiver, eles não baixam nada. Eles vêm só através do pensamento trazer a mensagem. Então, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que Jesus nos deixou um legado e que precisamos hoje olhar esse legado à luz do Espiritismo. Então, o que é que nos torna impuro?
É de dentro ou é de fora? Com os olhos que eu vejo vocês, é a lente que eu tenho dentro de mim. Eu vejo o irmão que está ali manuseando a internet, um ser humano de luz. Está dentro de mim a luz. Se eu vejo um ser humano das trevas, está dentro de mim as trevas. Vocês entenderam agora como é a história? Que tudo que eu reflito no outro está em mim. Tudo que eu jogo para o outro está em mim. Então, é nesse sentido que é o lavar as mãos. Então, devemos sim lavar as nossas mãos para comer, pelo amor de Deus. Porém, devemos lavar as mãos internas, os nossos pensamentos. A falta de compaixão, de misericórdia, sabe? A gente precisa acabar com esse negócio que a gente precisa ter as cotas, que a gente precisa ter isso, precisa ter aquilo. Todos nós somos iguais. Somos humanos, somos irmãos. Um vem preto, o outro vem branco, o outro vem amarelo, o outro vem rosa, vem índio, vem roxo, vem vermelho, o que quiser, albino. Um vem com cabelo, o outro vem sem. Um vem com pelo, o outro vem sem. Somos irmãos, devemos amá-los. Amarmos. Espíritas, amai-vos. Aí a gente quer logo instruir o povo sem saber o que é amor. Espírita, instruí-vos. Vamos primeiro amarmos. Amar-se para amar o outro. Entende? Por isso que tem tanta coisa nova chegando no planeta e vai chegar. E é isso que a gente precisa para termos a igualdade. Não é? O que tem de mais? Nós vermos 2 homens, 2 mulheres, trans, hétero, não interessa. São seres humanos. Devemos amar. Claro, tivemos uma cultura machista, patriarcalista, mentirosa, hipócrita, farisaica, onde muitos estão escondidos dentro dos armários. Então vamos começar a olhar para dentro da gente e ver que é isso o não lavar as mãos. Com isso devemos respeitar também aqueles que já são pessoas mais idosas, que já são pessoas que vieram de outra cultura. Devemos entender. Amai-vos e instruí-vos depois, porque o tempo acabou. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. É isso que é o lavar as mãos. Vamos lavar as mãos dentro de nós. Muita paz, gratidão a todos vocês. Os internautas, divulguem, repassem essa mensagem, não só o meu, mas todos que estejam no YouTube, porque tem muita gente precisando aí. E vocês que aqui estão, muito obrigada pela paciência. Muito obrigada, Kátia. Maravilhosas palavras que vão deixar, que já estão deixando profundas reflexões em nossos corações. Eu solicito que esperem a prece terminar para que se dirijam aos bancos da frente para tomar o passe. E quem já tomou o passe lá embaixo, não precisa tomar o passe aqui em cima. Senhor, Jesus, Maria, nossa mãe, irmão Tamandaré, todos os espíritos de luz que envolvem aqui a nossa casa. É com profunda gratidão que nós vamos retornar aos nossos lares, com o coração repleto de reflexões, para que nós possamos realmente compreender o que é que torna o homem impuro, para que nós possamos refletir sobre nossos pensamentos, nossas atitudes, diante de Deus e dos homens. Que todos tenham um final de semana de muita luz e um retorno aos nossos lares com muita harmonia e muita esperança em nossos corações. Que assim seja.
Minha querida, muito Oh, obrigada. Deixa eu lhe dar um agradeço. abraço. Você é maravilhosa, viu? Com todo mundo. Espero que a gente possa recebê-la aqui muitas vezes. Que Deus abençoe, viu?